Olá, meus amigos. Boa noite. Boa noite a todos. Com grande alegria que estamos aqui juntos. Estamos juntos, meus amigos, nesta noite. Uma noite especial, como todas as outras dos nossos encontros nas quartas-feiras. Gostaria de ver com vocês. Boa noite, Jane. Boa noite, Ares. Gostaria de ver com vocês como está o som, se o volume está bom. Hoje nós vamos falar de um tema tão especial, meus amigos. Nós vamos falar sobre a transição planetária, o que será de nós. E vamos, junto com a nossa amiga Tatiane Goldar, vamos conversar um pouquinho sobre este tema tão importante. Obrigada, Ares. Que bom, obrigada, Jane. E para nós é uma grande alegria tê-los aqui conosco. Acho que a nossa amiga, daqui a pouquinho, a nossa amiga acabou de entrar. Vamos convidar a Tatiane. Vamos aproveitar, meus amigos, o tempo que nós temos especial para nossa amiga Tatiane. Olá! Olá, tudo bem? Olá, minha linda! Ainda ajustando aqui as coisas, vamos lá. Isto, vamos arrumando as cabeças. Isto, Vendo? Tá vamos me agora. ouvindo? Isto, tô te ouvindo. Está me ouvindo bem, Tati? Eu tô te ouvindo, sim, tá ótimo agora. Ah, maravilha. Boa noite, amigo Nilson, e a todos que estão aqui conosco, né, Tati? Estava aqui contando para os nossos amigos a noite especial de hoje, né, que vamos falar sobre a transição planetária, o que será de nós, né, amiga? Verdade. E para você ver esse processo de transição planetária que nos trouxe, né, estamos passando por esse período de pandemia, e este período que é tão importante nas nossas vidas, que nos trouxe você, amiga, que É, através da pandemia tivemos a oportunidade de conhecer você, conhecer a tantos, né, que contribuem para o Trilha Espírita, e a gente fica muito feliz e agradecidos, né? também, um prazer imenso estar aqui, uma alegria ter conhecido vocês, um trabalho diferenciado, né? Um trabalho de trilha mesmo, né? Que vocês vão ali dando os caminhos, né? Lives, mensagens, né? Então é tudo muito gratificante. Olha aqui, Gratidão, um amiga. abraço, Jane. Um abraço aqui às E amigas que estão falando, né? isso aí, gratidão a todos por estarem aqui com a gente hoje. E nós vamos fazer uma prece, né, amiga? Convidar todos os nossos amigos para agradecer a Deus, agradecer a Jesus por estarmos juntos neste reencontro de almas amigas, de almas irmãs. Agradecer a Deus pela nossa doutrina bendita, agradecer ao nosso Paizinho por nos enviar o nosso Mestre Jesus, este amigo, este modelo, este guia de puro amor, e que nesta transição, meu Deus, estejamos juntos, nos fortalecendo, segurando nas mãos uns dos outros, para que possamos seguir mais fortes, mais corajosos e esperançosos. Que os bons amigos nos protejam nesta noite, ilumine as nossas bocas, as nossas ideias, e estejam conosco agora e sempre. Que assim seja. Assim seja, assim seja. Tatiane, minha amiga,
Nós queremos aproveitar o tempo para curtir você ao máximo. Então você pode começar, amiga. Então vamos lá, Juliane. Primeiramente, agradecer pela oportunidade, né? Falar do Evangelho é sempre uma terapia, né? Eu digo, é o Evangelho é terapia, tanto para mim quanto para todos que ouvem, né? Lembrando sempre que todas as considerações que a gente trata aqui, elas estarão embasadas na doutrina espírita, né? No Pentateuco de Kardec. Agradecer essa Isso. oportunidade, agradecer aos amigos que estão entrando, que deem a sua contribuição também acerca de um tema, que é um tema bem do Isso. momento, né? Transição planetária, Exatamente. o que se espera de nós, né? Eu costumo dizer que é também um tema que me vem à mente muito, né? A gente está exatamente no momento tentando sair de uma pandemia, né? E o que será de nós, né? A Tereza coloca aqui, beijo, Tereza. querida. A Tereza do Trilha também, Jane, é uma turma, vocês são uma turma maravilhosa, assim, realmente eu tenho vocês como amigos, assim, que foi um presente da pandemia, né? Aquela história do bem, né? Daquilo que o mal traz, né? Que também traz o bem, né? Também traz Exatamente. novos laços, novas oportunidades, né? Apesar dos desafios. Então, meus amigos, a Isso. transição planetária, talvez nem todos que, talvez os que não são espíritas, né? Achem estranho a gente falar em transição Uhum. planetária. Para nós É. espíritas, né, já estamos um pouquinho mais afeiçoados com esse tema. Tem até livro de Divaldo Franco tratando, né? Justamente ali no olho do furacão da pandemia, a espiritualidade nos presenteia aí com livros maravilhosos, com esclarecimentos para nos acalmar e dizer que é isso, né? Estamos sim num momento de transição planetária, que pode ter até ser, Juliane, assim, novo para a gente nesse momento, para essa É. geração. Mas a gente há de Aham. convir que a Terra sempre passou por transições, né? São Isso. transições, são É. ciclos, né? Ciclos evolutivos que acontecem na Terra enquanto planeta, enquanto morada, né? Os mundos, eles progridem, a gente vê isso muito claramente no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Há várias moradas na casa do nosso Pai Maior, então só para a gente fazer essa Isso. introdução assim, bem leve e tranquila, de que a doutrina espírita já prevê exatamente no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que os mundos, eles progridem, e a Terra é um desses mundos de Deus, né? E sabemos que o grau Isso. evolutivo que ela se encontra está em provas e expiações, ou seja, todos nós que estamos aqui encarnados nesse planeta, que já passamos em outras existências por ele, em formatos diferentes, né? Aí em alguns momentos Aham. mais fáceis, em outros momentos mais difíceis, sabemos que estamos aqui numa condição de escola Isso. evolutiva, né? Sabemos que o nosso espírito está constantemente nessa travessia, nessa jornada, nessa viagem, cujo fim é o nosso progresso moral. Né? A gente fala em progresso espiritual, mas o progresso espiritual ele abrange o progresso material também, por que não dizer, mas principalmente o progresso moral. Então, Isso. assim, sabemos que essas coisas que acontecem de forma cíclica, né? Períodos de bem-aventurança, de calmaria, né? Inclusive um dos períodos que a gente passou aqui na Terra, lembrando bem agora na obra Boa Nova de Humberto de Campos, ele fala que a época em que Jesus encarnou na Terra, né, na era Augusta, era um momento de calmaria, era um momento em que toda a Terra foi preparada para receber o Cristo, né, e as mensagens do Cristo, né, a lei de amor que ele trazia, suavizando a lei mosaica, suavizando ali os costumes sociais, religiosos da época, e logo em seguida a gente teve as perseguições, a gente teve as cruzadas, a gente teve a Idade Média, que foi marcada aí por um período de muita sombra no que diz respeito ao conhecimento, no que diz respeito à evolução do ser humano, né? E novamente a gente tem um século das luzes, a gente tem a era do Renascimento. Então, só para fazer um histórico bem superficial, porque eu não sou historiadora, Isso. né? Ah, é. Um histórico muito superficial para mostrar que a gente já passou por esse momento, que teve a era do Renascimento, né? Renascimento das artes, do belo, do bem, da paz, com muita produção intelectual, muita produção artística, né? E mais na frente a gente tem o século das luzes, conhecido como a era iluminista,
né? E Isso. onde Allan Kardec, graças a Deus, né, topou, né, relembrou desse Ah, momento maravilhoso, né, e resolveu estudar os fenômenos das mesas girantes. E aquilo atraiu a atenção da população, de estudiosos naquela época, é bom que se diga, né, de educadores, uhum. professores, engenheiros, filósofos, pessoas do mundo todo, não só da França. E daí vem a nossa doutrina abençoada, que consola, que esclarece, né? E que tira aí o véu de muitos mistérios, né? De muitas questões, muitas problemáticas, muitas obscuridades que ficaram aí até a era do Iluminismo. E nós estamos aqui. Né? Já passamos por Primeira Guerra Mundial, já tivemos Segunda Guerra Mundial, já tivemos N outras guerras locais, regionais, e estamos vivendo esse momento, né? Acabamos ou estamos tentando sair de um momento de pandemia, né? Isso. E nos deparamos com esse clima de guerra, quase uma terceira guerra mundial, né? Dessa iminência de guerra. E diante de Exatamente. tudo isso, né, Juliana, a pergunta que fica é: quem somos nós diante disso tudo? Né? O que nós fazemos enquanto cidadãos, enquanto espíritas, enquanto cristãos, né? Então, assim, qual é essa reflexão que eu gostaria de trazer aqui, né? A bem da verdade, eu não vou trazer uma resposta. Essa resposta não é uma resposta pronta, né? A gente vai trazer o que é a doutrina, o que é que o evangelho nos convida a ser, né? Então, Isso. graças a Deus, sabemos à luz da doutrina espírita que é normal a transição do planeta, e aí a gente tem dois Uhum. tipos de fenômenos de transição, basicamente os fenômenos naturais, que a gente viu Isso. recentemente, as tragédias de Petrópolis, né? Aconteceu também em Minas Gerais, na Bahia, Piauí, marcadas por chuvas, por grandes volumes de chuvas que transbordam os rios e que acaba ceifando uma série de vidas. Né? E muitas Exatamente. vezes, né, alguns dizem vidas inocentes, né? Aquelas pessoas eram más, né? Aí vem os É, primeiros questionamentos, mas foram famílias inteiras embora. Às vezes ficando exatamente. só uma pessoa, né? Me lembro de ter assistido uma entrevista de um rapaz que perdeu a sua mulher grávida, seus três filhos. Eu já Então, assim, né? Como se refazer, né? Como se refazer diante disso? isso. Então, não resta dúvida, são flagelos, né? O livro dos Espíritos ele traz ali na terceira parte, quando vai falar das leis morais, é muito interessante que isso seja dito, que a lei de destruição é uma lei divina. Olha que Isso. interessante, né? E interessante observarmos, Tatiane, as nossas posturas diante dessas tragédias, né, diante desses caos que surgem. Então, a gente pode ver o nosso processo, podemos perceber o nosso processo evolutivo diante dos nossos comportamentos, né? Isso nos dói, esse caos, tudo que acontece, isso hoje já nos dói, nós já sentimos, né, necessidade de participar, de ajudar. Então, aqui, né, você falando sobre a tragédia de Petrópolis e tal, então nós vimos movimentos em todo o país, né, para ajudar a todas essas pessoas que estavam sofrendo com água, com alimentos, né, vestuários. Isso é muito bonito de ver, né? Eu acho que, na verdade, a par de todas as informações que a gente tem de ordem intelectual, até da própria espiritualidade, né? Nos dizendo claramente, através de psicografias, psicografias sérias, né? De médios sérios, dizendo, olha, vocês vão passar por isso. É do momento de transição planetária a dor, o sofrimento, os flagelos destruidores, as aflições, as tribulações, né, de ordem material, como nós estamos vivendo do ponto de vista da natureza, né, necessariamente não houve uma provocação direta do ser humano, Uhum. embora saibamos que somos agentes, colaboradores da É, destruição e transformação, né? Porque vamos morar em locais inadequados, não há políticas isso. públicas, né? Não há apoio dos órgãos públicos, a gente pode levantar N motivos aqui, mas o fato é que nós agredimos a natureza, né? E a natureza é um ser vivo, mas não pensante. Né? Não raciocina como nós. Nós é que raciocinamos e podemos, através do livre-arbítrio, escolher. Vamos nos colocar numa rota de colisão, né? Vamos nos colocar em risco e decidir sim ou não. Mas a natureza age ali no animismo, né? No princípio do animal, do Isso. vegetal. Eu sou agredida, eu agrido. Né? Nós já Ela passamos dessa, reflete, né?
Ela reflete os impactos, né, que nós causamos a ela, né? Exatamente, exatamente. Aí é o que Jane está colocando aqui. Muitas vezes achamos que é Isso, uma injustiça tudo o que está acontecendo. Mas no mundo não há injustiçados, senão onde estaria a justiça divina? Exatamente. Então, como compreender? Vamos lá. É claro que quando a gente não está aqui num processo de dor, que a gente não perdeu ninguém, que a gente não perdeu nossas casas, nossas vidas, é fácil raciocinar, né? é, Mas, assim, é, e é por isso que a gente precisa ter o evangelho e o estudo e o conhecimento como um hábito, porque essas coisas podem nos acontecer a qualquer momento. E os recursos que nós exatamente. vamos ter nesses momentos, quais são? Uma fé que a gente construiu dentro de nós, um conhecimento para que a gente não chegue ao desespero. Porque a aflição, Isso, angústia, tristeza, a gente não precisa nem passar pela situação, né? Se a gente vê um noticiário do jeito que a gente está vendo o que está acontecendo, é uma desgraça atrás da outra. É pois natural, é, né? É natural que a gente sinta compaixão e empatia. Até porque se a gente não isso. sentir, tem alguma coisa errada, Isso mesmo, né? estaria bem errado, né? Pelo Se menos a gente a não está gente, sentindo, eu acho que a gente precisa realmente parar para entender o que é que está acontecendo, e que mundo é esse que a gente se isola, fica tão no nosso ninho que não nos afeta, né? A tragédia de Petrópolis não me exatamente, afeta, a guerra na Ucrânia com a Rússia não me afeta, a pandemia não me afeta, porque eu meu tive o vírus Deus, e não encarnei, então é, vamos lá, né? não aprendemos nada ainda, né, Tati? Se, igual Exatamente. A Marisa está dizendo, né? Tudo sob o amparo e controle de Jesus. E é isso Exatamente. mesmo, porque Exatamente. Então, ele comanda essa nau, né, amiga? Temos que ter a fé. E o processo evolutivo da transição planetária nos ajuda, nos ensina. E o que você comentou, se temos uma prática, né, uma espiritualidade, né, se temos uma religiosidade prática de caridade, de auxílio ao próximo, de nossos pensamentos mais positivos, então tudo isso já vai nos fortalecendo, né, para as provas que surgirão para nós. exatamente. Então, realmente, quando a gente quer alcançar essas virtudes, né? Se é que eu posso falar em virtudes assim, no dia que essas tragédias nos assolam, fica muito difícil, porque é uma construção Exatamente. interna, é uma construção diária, né? Na verdade, é uma reforma que a gente vai fazendo no nosso ser, algumas escolhas que a gente vai fazendo, né? A gente vai procurando conhecimento, a gente vai entendendo, poxa vida, então a lei de destruição é uma lei divina? É. Da mesma forma que nós viemos a esse mundo, nossa matéria vai ser destruída, né? Não é Lavoisier que diz? Na natureza nada se É, perde, né? Tudo se transforma. tudo Então se nós estamos transforma. em contínuo processo de transformação, né? E quando a gente não se transforma, aí a gente já está agredindo a lei divina, que é a lei do progresso, porque a transformação ela serve para o progresso. Apesar de parecer, né, de não parecer, diante do caos que a gente vê, né, cidades inteiras sendo devastadas, ainda falando dos flagelos naturais, porque os flagelos de Isso. ordem humana, a gente vai chegar lá, Uhum. né? Tem um Os raciocínio, morais. ainda tem um raciocínio um pouco diferente, mas esses flagelos de ordem É, natural, a gente tem que encarar como algo da natureza, que faz parte, que vai acontecer, e que a natureza responde às agressões. Às vezes não responde isso. naquela cidade, naquele local, uma agressão direta, mas formamos um todo, uma universalidade. Então, de algum modo, ela responde Exatamente. a isso, né? E É nesse assim contexto, como. Isso. pode falar, Ju. Desculpa, amiga, pode falar. Não, e como você falou, né, nesse contexto, eu me lembrei do tsunami, né, na Indonésia, de 2004. Este episódio que refletiu em todo o globo terrestre, né, amiga? A espiritualidade fala muito bem na questão 737, né, no tópico da lei de destruição, que esses flagelos, eles têm também, eles causam transformações positivas, seja de ordem Ah, moral, e aí vem o que você falou, de todo esse movimento fraterno, desse movimento de compaixão, de empatia, onde as pessoas efetivamente largam suas vidas para ajudar o próximo, né? Então tem esse objetivo, e que maravilhoso a gente ver isso, ter isso como exemplo, né? E tem o outro objetivo, que é a transformação da própria matéria em si, né? Do deslocamento. E aí, nesse caso, nós não temos nem competência e capacidade para citar quais são os tipos de transformação que ocorrem numa situação como essa. Minimamente vai nos isso. educar, também do ponto de vista moral. Vai nos fazer refletir. Será que podemos estar vivendo em encostas?
né, em Uhum. morros. Será que isso é seguro, né? Já sabemos que não, mas Isso. fomos lá e habitamos, né? Então, mais uma forma de nos educar. E do ponto de vista geofísico mesmo, há mudanças, né, que ficam para a posteridade. Né? A gente percebe aí os geofísicos, os geólogos, afirmando que a Terra está em constante transformação no seu núcleo. Inclusive o eixo da Terra também passando por transformações, isso afeta todo o clima do nosso planeta, né? Então, é bem interessante perceber que, mesmo desse mal todo, dessa desgraça toda, de todas essas perdas, uma atrás da outra, a gente percebe que há sempre algo de positivo, né? Deus é tão misericordioso conosco, né, que no mínimo, os exemplos dos nossos irmãos que estão lá, né, e nesse exato momento, apesar da gente não falar mais sobre isso, né, porque já tem um outro assunto, né, como a guerra para a gente tratar, mas os irmãos estão lá É, tentando alimentar, tentando acolher as famílias, né, e apesar de todo o mal, sempre vem um bem, um exemplo positivo para a gente, né. é verdade. Isso mesmo, amiga. E E tem quando a gente. Oi, pode falar. não, pode falar. É, também estou aqui vendo os Os comentários comentários. do pessoal. Isso. É isso aí, quando a Sinara diz, né? O homem é sempre escravo de sua própria semeadura. Isso mesmo, a nossa lei de causa e efeito, né, Tati? Importantíssimo, Sinara, tocar isso. Até deixa um beijo aqui para ela, porque outra lei que justifica muito esses processos que a gente está vivenciando, né? A lei de causa e efeito, né? Aparentemente Uhum. são pessoas que não têm culpa nenhuma, né? Não tem uma culpa direta e imediata por aquilo que aconteceu e acabam sendo vitimadas. Mas como o Jane falou aqui, a espiritualidade nos explica, nós não somos vítimas de nada. Isso é tão difícil de falar às vezes, né? Porque É assim, nos verdade. sentimos vítima quando as coisas acontecem conosco, mas nós não somos vítimas, nós não somos injustiçados. Nós estamos aqui também, né, acertando contas de outras existências, É, de pode outros soar, momentos. e pode soar até um pouco assim frio, né? Quando a Pode ser. gente fala assim, é, Exatamente. mas nós temos que ter a certeza de que todos nós somos importantíssimos, né, Tati? Todos nós que estamos aqui reencarnados neste momento, todos nós sabíamos que passaríamos por essa experiência e cada um de nós tem uma contribuição muito importante para deixar. Exatamente. E o que que acontece, na verdade? A gente sabe disso, como você falou, né? Claro que, assim, não todos que reencarnam têm uma condição de saber exatamente pelo que vai passar, Isso, né? E a né? gente sabe que não é assim, isso não é para todos, depende muito da nossa evolução, depende muito de Uhum. como a gente se encontra na qualidade de espírito, na espiritualidade. Muitas vezes nós traçamos os nossos propósitos aqui, a gente sabe em linhas gerais o que a gente vai fazer, alguns acontecimentos importantes, e o Uhum. desencarne é um acontecimento importante da nossa existência, mas Uhum. quando estamos vivendo aqui, né, quantas pessoas boas não desencarnaram ali? E as pessoas, É, poxa, com pessoas boas certeza. desencarnaram, mas, gente, desencarnar faz parte da lei de destruição, é um mecanismo divino, a gente vai desencarnar, né? Então, se a gente desencarna de uma doença, de uma tragédia, é claro que a tragédia nos choca, porque vai muita gente de É, vez, as pessoas hum, são pegas de forma súbita, né? O espírito é, muitas vezes fica atordoado, em perturbação, mas, em uhum. linhas gerais, o que a doutrina nos mostra é o seguinte: lei de causa e efeito, ou seja, de algum modo nós somos atraídos pelas leis do magnetismo, pelas leis divinas, É, para esses encontros, né, em que nós teremos que resgatar algo que talvez nós provocamos, mas de modo algum esse conhecimento ele deve ser colocado no momento de tragédia, entende? Então, é isso que exatamente. você colocou, esse cuidado que a gente tem que ter de não ser professoral, né? De não ser Isso, professoral, porque a dor pede consolo. A dor não isso, pede aula, né? A dor não pede isso. palestra, Exatamente, Tati. né? Então, à medida que a gente vai vendo esses acontecimentos, a gente vai acalmando. A gente sabe que não está só, né? A gente sabe, então, para que serve doutrina espírita? Para que serve tanto conhecimento, tanto estudo, tanto livro sobre isso? Para nos acalentar e dizer, não está nada fora do lugar, né? E que não Vamos estamos alertar sozinhos. e não estamos sozinhos, né? Jesus que É, está no leme, né? A questão é, é
o que nós somos nesse barco da vida, né? O Isso. que que nós somos? Nós somos meros passageiros, olhando aí para esse mar revolto e só de brisa, né? Nós somos um tripulante que colabora de algum modo com a segurança dessa embarcação, que é a nossa própria existência. A nossa própria existência, nesse momento, sofre um risco, né? Com a iminência de uma terceira guerra, né? Nós somos Isso. quem? Nós somos os marujos, nós somos os comandantes. Quem nós somos nesse barco da vida? Eu acho que precisamos refletir sobre isso. É evidente que Tatiane, que Juliana, que Tereza, a gente não vai lá e não vai desfazer da guerra. Mas o que que nós podemos Isso. fazer aqui, das nossas casas, do nosso conforto? Primeiro, cumprir nossas obrigações, né? Tentar cumprir nossas obrigações com saúde mental, né? Tentar cultivar bons pensamentos, bons comportamentos e, acima de Uhum. tudo, praticar a caridade, né, Juliana? Nós podemos fazer preces, nós podemos orar, nós podemos esclarecer, Exatamente. né? Então, a gente faz o que está ao nosso alcance, né? E Jesus disse, todos nós podemos e devemos ser instrumentos, né, de Deus, né? Então, fazer o bem, pensar no bem, divulgar o bem, evitar, né, o foco na tragédia, né? Muito pelo contrário, proporcionar esclarecimento, que é o que a gente está fazendo aqui, indicar literatura, acalmar, consolar, tudo isso faz parte desse momento e é uma forma de nós sermos caridosos, né, de nós realmente nos colocarmos a serviço, né, de algo melhor. Nós sempre temos, né, Tati? Sempre temos algo para contribuir. Igual você falou, que seja um sorriso, que seja um colo, um abraço, né? Isso para acalentar, ajudar os nossos amigos, os que estão mais próximos de nós, principalmente os próximos mais próximos, né? Porque muitas vezes a gente não enxerga as dores de quem está aqui dentro de casa. Então, isto também é um desafio para nós, né, Tati, nesses tempos. Exatamente, né? E é como, né, como diz a espiritualidade, nós fomos alertados há algum tempo que passaríamos por isso, que haveria, né, muita dor, né, que haveria muita aflição. Nós percebemos isso, né? Nós próprios também temos que enfrentar esses nossos momentos, porque estamos mergulhados aqui, né? Então, diante de tanta dor que nós assistimos, né, de tanta situação difícil, a gente acaba também se compadecendo, mas também adoecendo se a gente não tiver cuidado, porque nós temos as nossas questões, né, a resolver, as nossas pendências. As nossas pendências, elas não ficaram suspensas, né, porque está acontecendo uma guerra, uma Exatamente. pandemia, né? Então veja como é difícil, né? Ao mesmo tempo a gente tem recursos, né, de ordem evangélica, a gente tem o evangelho, a gente tem a prece, a gente tem a caridade, e a gente sabe que em todo esse processo de dor que a gente está vivenciando, em todo esse processo de dor, nada está fora das leis divinas. Nada está Isso fora. mesmo. E você vê, né, Tati, todo esse processo que vem trazendo para a gente evoluções em processos científicos, tecnológicos, que nos coloca hoje nessa oportunidade de estarmos aqui ao vivo com todos que estão nos acompanhando, oportunidade de deixarmos materiais, né, à vontade. Sim, Nós sim. encontramos hoje em dia materiais para acessar toda essa nossa necessidade, essa fome que nós temos, né, de saber, para nos melhorarmos a cada dia, né? Exatamente. Então, apesar de todo desse recrudescimento que a gente percebe, né, a gente percebe um pouco mais de egoísmo, egocentrismo, exibicionismo em excesso, né, uma inflamação, uma ampliação da personalidade, do eu, né? Então, a gente vê isso muito nas redes sociais, né? De um modo geral, a gente percebe, assim, uma indiferença, né, uma certa aversão, um retrocesso em algumas ideias, a gente uma volta de racismo, de antissemitismo e de tantas outras Isso, violências e agressões, apesar de tudo isso, que também é próprio do mundo de transição, né? Por quê? Porque nesse ciclo de transição é como se o pus da ferida tivesse que sair. Sabe? Eu sei que eu não tenho isso, feio de usar, mas é, é bem uma ferida mesmo, né? é, Então, assim, esse mal, o mal que ainda existe em nós, ele sai.
muitas vezes não sai de nós diretamente, mas sai através de organismos sociais, de comportamentos sociais, desse recrudescimento do egoísmo, da vaidade, do orgulho, que são as três grandes chagas e os obstáculos para nosso progresso moral, né? Então, às vezes dói a gente ver isso, a gente lamenta, né, todo esse cenário político, econômico, social que nós estamos vivendo, mas isso é Uhum. o que nós somos. Isso, É o que nós somos, verdade. amiga. Né? Não adianta a gente, às vezes, ai, não, mas eu já sou tão boazinha. Não, não, a gente não é boazinha, a gente está a caminho da perfeição, né? Mas nós Exatamente. precisamos ver essa ferida aberta. O momento de transição, ele traz muito essa ferida aberta. Claro, alguns absurdos, né? A gente já conseguiu alcançar um patamar de consciência que a gente não vai estar endossando, repetindo, mas assim, chega a níveis assim absurdos, algumas falas que a gente vê, alguns comportamentos Sim, de pessoas que deveriam estar liderando todos nós para a paz, exatamente. para a Uhum. fraternidade, né? E, no entanto, parece que está dividindo todo mundo, né? Mas o Cristo disse que quando a mensagem de Boa Nova viesse, traria divisão. Por que traz divisão? Porque vai cada um sustentar o seu ponto de vista. Ao invés de nós entendermos se existe uma mensagem universal sendo passada aí através de pandemia, através do sofrimento e agora através da guerra. E É apesar de verdade. tudo isso, Juliana, você colocou muito bem. A gente tem os benefícios da tecnologia, né? Quantas e quantas lives, palestras, estudos espíritas. Olha aí, É, olha, a gente se conheceu. É coisa boa também, né? É coisa boa, né? verdade, Tati. É. E a gente vê assim, né? Você até falando sobre evolução científica, tecnológica, né? Aqui no nosso estado, eu trabalho na área da saúde com o teste do pezinho, a triagem neonatal do nosso estado. Então a gente vê o avanço tecnológico para as descobertas das doenças raras. Isso é magnífico demais. As medicações que hoje tem Exatamente. E ao mesmo acesso. tempo, né, Juliana, se questiona se vai vacinar ou não, né? Então, assim, Pois é. então você vê esse tipo de situação, né? Parece que a gente avançou, mas retrocedeu. E é isso, né? É, A mudança, ela traz muito isso. A gente avança em alguns aspectos, retrocede em outros. Mas a gente tem que ter isso. muito cuidado com os retrocessos, para que eles não sejam o Verdade. novo normal, né? Para que isso não Isso. seja um novo normal, para que sejam situações pontuais, excepcionais. Então, o que que a gente faz diante disso, né? Voltando um pouco para a nossa reflexão, a gente se Uhum. posiciona, né? A gente fala, mas fala de acordo com a fraternidade, a gente fala de forma bondosa, amorosa, empática, tentando mostrar que nós já avançamos, nós não podemos retroceder em alguns pontos, né? O Cristo pede que nós Isso. progridamos. A lei é do progresso, então se destrói, se transforma, para que a gente Uhum. possa progredir, né? Isso Então, mesmo. eu É, acho que é isso. vamos ver aqui, a Teresa fala para gente, Joana de Ângeles coloca em uma obra, através de Divaldo, para tomarmos cuidado, inclusive com a mídia, que pode estar apenas nos instigando a mais guerras, dentro de casas, dentro de grupos sociais. Isso mesmo. Esse é um aspecto interessante, né? Porque veja Hum, como o espírita, como o cristão de um modo geral, independentemente da religião, ele precisa ter discernimento, né? hum, Ele precisa orar, que é o que nós fazemos, né? Nos fortalecer espiritualmente. A gente precisa vigiar o tempo todo, não são os outros, mas a nós próprios, os nossos julgamentos, né? As nossas escolhas, as nossas posturas, o que é que eu quero com isso? Isso vai me levar a uhum. quê? Qual é o sentido desse meu comportamento, desse meu pensamento? Então, por isso que dá trabalho, né? Aqui para nós, a gente evoluir dá um trabalho danado, né? Dá um Porque às vezes trabalho da... dá um trabalho danado, porque às vezes a santa ignorância é a melhor coisa, a gente fica lá só assistindo, né? Mas evoluir dá trabalho, porque a gente É precisa verdade. reflexionar, a gente precisa sair da inércia, né? Desse atavismo que nós estamos acostumados. E aí vem esse ponto que a Teresa coloca, né, do cuidado com o que a gente lê, com o que a gente ouve, né, com tudo aquilo que nós somos bombardeados. Saber que nem tudo é bom, mas nem tudo é ruim também. Então, assim, E procurar entender o que está à disposição em termos de notícia, o que nos chega, mas ao mesmo tempo buscar um juízo crítico disso, buscar entender.
né? Eu acho que nós precisamos entender as coisas do ponto de vista social, econômico, político, e depois que a gente faz esse entendimento, a gente tem que colocar a luz do Cristo, entendeu? Isso está alinhado com a lei do amor, isso está alinhado com a lei de justiça, a lei de amor, justiça e caridade, né? Isso está alinhado com as leis divinas, essa conclusão a que eu chego, está alinhado ou não. Mas a gente não pode se privar de conhecer, de ver as manchetes, de ver as notícias, né? Mas ao mesmo tempo tentar, né, através da oração, da vigilância e da prática do discernimento, tentar se posicionar não tanto para um lado, não tanto para o outro, para não ficar aquela dualidade, né, doentia. A gente tentar um caminho do É, meio, né? Tentar um porque caminho do meio. exatamente, Tati, porque no campo das ideias, né, todas boas discussões são bem-vindas, né? E a gente, assim, a gente abrindo a nossa cabeça, como diz, né, esvaziando a nossa xícara para receber essas outras informações, então nós vamos nos formando cada vez mais, né? Nós vamos nos policiando. Então, opa, por que que eu tô com preconceito em relação a isso? Não, vamos, Exato. deixa eu conhecer, deixa eu abrir mais a minha mente, né? Em relação a esse assunto. Então, é buscar mesmo essa renovação. Exato, porque se a gente fica aí fechado nas nossas convicções, e olhe, até as convicções religiosas mesmo, sabe? A gente tem que É, tomar muito cuidado com o que nós fazemos do Evangelho, com o que nós isso, fazemos, né, da doutrina espírita. Ela tem que libertar, né? Como já é, dizia Leon Denis aqui, a doutrina espírita ela liberta você, ela não lhe acrisola. Se você está acrisolado ainda, né? Se a gente coloca Kardec, Allan Kardec, que foi um grande missionário, acima de Jesus, isso é um erro que nós cometemos, né? A grande novidade ainda da doutrina espírita, a par de todo o conhecimento do mundo espiritual, dos fenômenos mediúnicos, né? Da importância de a gente conhecer de onde a gente veio, para onde a gente vai, a grande novidade ainda é o Cristo, né? É o é, Cristo, é a personalidade dele, é a forma como ele tratou os problemas da época dele, que são os mesmos da nossa época, né? E nesse sim, assunto em particular, no Evangelho de João, a gente vê muito bem o Cristo, né, falando ali para os discípulos, né, das dificuldades que eles enfrentariam, né? Seriam apedrejados, seriam colocados ali junto às feras, né, para serem devorados, seriam, enfim, padecimentos cruéis, né, que hoje em dia já foram isso, banidos aí de qualquer tipo de legislação e comportamento social. Mas ao mesmo aham, tempo ele diz: não turbe o vosso coração. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então, como é que a é, gente pega essa fala e utiliza para o que nós estamos vivendo hoje? Estamos no momento de aflição, enfrentaremos tribulações de ordem pessoal, individual, de ordem coletiva, mas precisamos lembrar que o Cristo passou por isso tudo. Os discípulos passaram por isso tudo. Nós, enquanto espíritos em outros corpos, também já vivenciamos tudo isso. Então, é, precisamos realmente desenvolver a nossa fé, né? A nossa fé que exatamente. estejamos aí como marujos, passageiros, tripulantes, quem está no comando aí é o nosso governador espiritual, Jesus, e com certeza, se a É, gente, né, mergulhar nesse, que não é um conceito, né, é um sentimento, é mais do que um isso. conceito, tem É que mergulhar mais, nesse é. sentimento, né, nessa crença, nessa fé. Eu achei interessante uma fala de Divaldo, né, numa palestra que eu estava, um vídeo que eu estava assistindo dele, quando ele diz que Jesus mudou para sempre as estruturas ético-morais do planeta Terra. Então, a gente vê, né, Tati, que quanto mais nós temos que lutar, nos esforçarmos mesmo para acreditarmos, né, para termos essa força, igual você comentou também, para que quando chegarem os nossos tempos difíceis, os nossos tempos de lutas, termos ali a nossa base, a nossa estrutura firme É na verdade. rocha. Fazer que nem Paulo fez, né, quando ele disse, né, precisamos lutar o bom combate, mas guardar a nossa fé, né? Porque a fé é esse elemento, né, que é difícil de conceituar,
porque de fato é um sentimento, né? Não é uma teoria. Então, é se desenvolver diariamente hábitos mais espiritualizados. Sim, nós precisamos viver na matéria, nós precisamos trabalhar, nós Uhum. temos Uhum. compromissos, né? Nós temos deveres a cumprir, mas precisamos encaixar no nosso dia a dia hábitos espirituais, sobretudo hábitos voltados ao serviço ao próximo, não a nós mesmos, porque é o outro que nós temos que servir, né? O hábito da caridade, que vai destruindo um pouco a nossa vaidade, o nosso egoísmo, né? O nosso Uhum. orgulho. Então, quanto mais a gente vai vendo a realidade do outro, vai desenvolvendo empatia, compaixão, que são sentimentos nobres, né? E aí a gente Sim. sai desse nosso egocentrismo, né? Desse É, nosso personalismo exacerbado, que está muito também na atualidade, para que a gente possa praticar a humildade, né? Servir o outro, lavar os pés do outro como Cristo fez, né? Dizendo que o é, maior seria, né, aquele que menor se fizesse. Então, tudo isso é muito atual. O Cristo é muito atual, né? É uma filosofia muito atual e que a gente pode trazer para as nossas vidas e sair aí transformando o dia a dia, né? Porque uma transformação aqui, outra ali, outra acolá, e a gente vai transformando a nossa vibração aqui no planeta Terra, e vai auxiliando também os benfeitores espirituais a utilizar toda essa matéria mental que nós produzimos positiva, né? Precisamos mudar essa matéria mental para algo positivo, para que eles possam trabalhar também a nosso favor, ao favor do planeta, né? exatamente. Exatamente, né, Tati? Porque, inclusive, falando do livro, né, um pouquinho da transição planetária, ele também nos relata sobre a luta da espiritualidade, né, a espiritualidade do mal, vamos dizer assim, né, que Isso, é. contra a evolução, com a espiritualidade que está contra a evolução do planeta. Então, é pedido para que a gente mantenha os nossos pensamentos, as nossas orações, e não estarmos bem, isso acontece, né? Claro, Isso claro. acontece, nós temos as nossas lutas, né? Os nossos embates, principalmente conosco mesmo, com os nossos pensamentos, muitas vezes nós podemos nos sentir perdidos, né? Achar que estamos fora da normalidade, né? Mas esse olhar, esse exercício de nos olhar para a nossa dor, aceitar a nossa dor e também direcionar isso ao outro que tem dores maiores que as nossas ainda, isso vai nos trazendo, né, um tratamento, uma cura, amenizando mais essas dores, né? Perfeito, é como você falou, Ju, o fato de sermos espíritas, e espírita no sentido de que estamos nos esforçando, né, para sermos melhores o tempo todo, buscando recursos, né, partilhando recursos que nós encontramos, desde pequenas mensagens, né, mas também livros, né, cursos, enfim, lives, tudo que é edificante para o espírito, não significa dizer que nós não vamos enfrentar as nossas tribulações, muito Exato. pelo contrário. Eu costumo dizer que toda vez que nós enveredamos por esse caminho, né, é natural que a coisa complique. Exatamente. Como Né? diz, né, Tati, é mais ou menos assim, quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece, por aí. Entende? Entende? Então, assim, como é que eu vou falar aqui toda bonitinha na live de caridade, de fé e de tal, e que eu estou Oh, protestando isso, meu Deus. né? E eu estou testando isso aonde? Então, tudo é teste. E pode ter certeza que eles vêm, e vêm com toda a força, na medida do nosso amor e da nossa intenção em efetivamente se transformar. E aí eu costumo dizer que é que nem escola. Como é que a gente está na escola? A gente passa de um ano para outro sem fazer prova? Não passa, Não né, Juliana? passa. Né? E ao De mesmo jeito tempo, nenhum. né? E ao mesmo tempo, ninguém vai nos dar uma prova de universidade para alguém do fundamental fazer. Cada prova de acordo com o conhecimento. Então, é natural que quanto mais a gente cresça espiritualmente, a gente seja testado e provado. O próprio Cristo nos alertou, né? Os discípulos vivenciaram isso. Por isso que é difícil a escolha, né, de evoluir, de crescer, porque naturalmente não é que você sofre mais, né? A doutrina espírita não é a doutrina do sofrimento, mas ela É, explica o sofrimento. Ela tem lógica, né? Eu não vou pagar por aquilo que eu não fiz, eu não vou responder pelo que eu não fiz.
Claro que coletivamente eu estou num contexto que não me favorece ainda, né? Mas haverá os mundos regenerados, haverá os mundos ditosos, onde há a prevalência do bem sobre o mal. Mas estando nesse contexto aqui, nós somos afetados, né? Nós temos as nossas questões e somos afetados, de um modo geral, pelas questões do planeta de ordem evolutiva. E tudo que nós passamos nada mais é do que aquilo que nós treinamos. E por isso que muitas vezes a gente fala, poxa, mas fulano de tal tá aí, tá passando a vida, a pandemia, tá tudo bem, continua tudo a mesma coisa, não acontece nada. Mas veja, o que que essa pessoa está buscando também? É a questão da prova. Deus é misericordioso. E a premissa é a mesma. Se a pessoa se mantém ali no estado de ignorância, que uma hora vai ser cobrado. Porque a lei é do progresso. A gente não pode Exato. estacionar. A gente não pode estacionar. Há os que esperam pela dor e há os que vão voluntariamente pelo amor, pela consciência de que precisa sair da inércia e evoluir. E nessa trajetória, flagelos, dor, Uhum. sofrimento, né? Provações, expiações, algumas que nós escolhemos, outras que nós vamos ter que vivenciar. Tudo isso para testar esse tanto de virtude que nós dizemos que já alcançamos ou não, né? Isso mesmo. E isso vem para nos ajudar cada vez mais, né? Se de repente eu estou achando que eu já estou um pouco melhor, assim, no sentido de ter paciência, né? De ter mais calma. Então é nisso que eu vou começar a enfrentar uns embates aí, né? Exatamente, exatamente. E a gente percebe que tudo é para o nosso bem, né? Tudo é É, para o nosso bem, né? No final das contas, é difícil, é. A gente também não pode se transformar em juízes o tempo todo, porque senão fica difícil, né? Nós erramos, nós somos humanos, né? Nós somos exatamente. espíritas, nos esforçamos, né? Estamos em plena e constante construção, mas nesse processo nós erramos muito, e, né? E precisamos desenvolver a compaixão que nós queremos que os outros tenham por nós. Porque às vezes, sabe, Juliana, eu fico pensando, meu Deus, que responsabilidade falar do Evangelho. Sempre penso isso, né? Que responsabilidade poder falar, dar uma palestra, como dizia assim, uma palestra, né? Vai falar ali um pouco, né? Porque aquilo É, dali nos convida à prática, né? Assim deve é ser, isso, é né? isso mesmo. Então, aquilo dali nos convida à prática o tempo todo. É uma responsabilidade social muito grande, individual, moral, né? Mas é gratificante, porque através dela a gente se transforma também, né? Vai ficando É isso cada dia aí. mais um pouquinho ali, mais atento, mais atenta, né? Uhum, isso mesmo. E vamos nos esforçando cada vez mais, né, Tati? Igual a Jane, né, tá falando, igual ao tango, dois passos para frente, um para trás, e vamos que vamos. É isso aí, vamos nos perdoando, né? Vamos Exatamente. deixando um pouco mais leve também, refletindo, lógico, nos nossos erros, né, nas nossas falhas, e vamos lutando para cometer os mesmos erros, as mesmas falhas um pouco menos de vezes, né? E Exato. vamos seguindo. E é isso, é agradecer a oportunidade, né? Porque não fôssemos espíritas, né? Se ainda ficássemos nas ideias antigas, né? De vitimismo, de que, nossa, acontece isso porque Deus quer, se não acontece comigo é porque eu sou diferente. Se a gente ficasse nesses pensamentos, né? Que nada agregam, né? Muito pelo contrário, nos separa, né? Nos isola, nos torna melhores sem sermos, né? Aí a gente não evolui, né? A gente não traz nada para o mundo. E eu acho que nesse momento a espiritualidade diz claramente isso. Eles precisam de nós, né? Eles não podem, eles não vão reencarnar todo mundo de vez, os espíritos evoluídos, para evoluir o mundo. Nós estamos aqui. Então eles precisam de nós. Eles precisam dos nossos pensamentos. Eles precisam que nós melhoremos o nosso comportamento para que nós sintonizemos com eles, né? E através de nós eles possam agir, através das pessoas, né? Então o Salvador já veio, né? O Salvador não É, virá de novo, né? Ele já veio, já deixou mensagem pelo seu exemplo e ainda enviou a doutrina espírita, né? Para nos relembrar do que ele disse. Então, de fato, nós estamos assim, apesar de todo o momento que estamos vivendo, nós temos recursos e precisamos usá-los através da reforma íntima, né?
Isso mesmo, Tati. Você sabe que assim me fez lembrar de uma historinha de Divaldo, que ele diz que ele já estava há muitos meses com uma dor de cabeça fortíssima, que assim que ele até emagreceu 16 quilos de tão longo que foi esse processo e sofrido, né? Sim, E aí sim. até que teve um dia que ele orou, pediu a doutor Bezerra de Menezes, né, e a Sheila que o ajudassem. Aí diz que o doutor Bezerra de Menezes falou: Ah, Divaldo, que bom que você pediu ajuda, nós estávamos esperando você pedir ajuda, né? E aí assim trataram ele foi curado, né? E aí diz que Sheila perguntou para ele após ele descansar por muitas horas, aí perguntou: Então, Divaldas, aí disse que ele falou: Agora eu estou bem, né? Então ele disse que isso foi um acúmulo, né, de experiências, de angústias que ele foi aceitando, de processos negativos que ele foi acumulando dentro Sim, dele. Então sim, ele foi trabalhando essa libertação. E assim sim. somos nós, né, Tati? E isso Vamos é muito trabalhar. bom você falar, sabe, Juliane, porque a gente tem a falsa ideia daquilo que eu falei, né? Que o espírita ele tem que lidar com tudo de forma excelente, o espírita não pode deprimir, nem ter ansiedade. Pois Então, é, não, gente, isso aí é outra máscara que precisa cair, né? é, Lembremos do capítulo 20 do Evangelho, né? Nós somos os trabalhadores de última hora, nós somos os devedores de última hora, em regime de plantão, né? Então, nós não devemos nos auto-adorar nem admirar, muito pelo contrário. É para reconhecer que, de fato, nós já perdemos muitas existências, né? E precisamos nessa trabalhar, pregar, falar, se transformar, cultivar o evangelho, né? Vivenciar o evangelho. E sim, isso. podemos ter crises de lombar, né? Que o Divaldo ele tem de vez em quando crises de lombar, crises de enxaqueca, a gente tem a crise de ansiedade, a gente até fica deprimido, mas procura não, né? Não ir ladeira abaixo na depressão, nós perdemos pessoas queridas, nós acordamos muito mal às vezes, e é isso. Né? E a gente tem o exemplo do Divaldo, a gente tem o exemplo do Chico Xavier e de todos os outros portadores, né, da doutrina que sofreram muito da matéria, Isso. né? E, É, né? e a gente vê, né, Tati, como você falou, que não há mais tempo a perder, né? Então nós temos mesmo que nos engajarmos. Se não estamos mal, a gente pode ter certeza que quando nós direcionamos uma prece que seja para uma pessoa que esteja em sofrimento, isso vai nos deixar melhor. Trabalhar numa sopa, então, nem se fala, visitar um asilo, né? Então temos aí Exatamente. vários exemplos para pormos em prática, igual você comentou, né? Para ver se a gente consegue sarar um pouquinho, amenizar um pouquinho dessa dor que a gente carrega, né? Exatamente, é fazendo pelo outro que a gente esquece um pouquinho nossos dramas, né? Que são legítimos, né? Que são legítimos, são nossos dramas, né? Mas a gente precisa de fato colocar a energia do amor em movimento, né? A energia da compaixão, esses sentimentos nobres, porque eles nos fortalecem. Sem sombra de dúvidas. Daí a psicologia de Joana de Ângeles toda a nosso dispor, né? Demonstrando o quanto a gratidão, o quanto esses movimentos interiores, né, alinhados com a lei do amor, né? Com a lei da Uhum. gratidão, eles nos colocam em processos de cura que muitas vezes nem percebemos. Então, agradeçamos por esse momento de transição, nós vamos passar por ele, né? Jesus espera de nós que estejamos ali na linha de frente desse combate diário, individual e coletivo, que possamos utilizar todos os recursos que a doutrina espírita nos oferece, todas as mensagens, conhecimentos, né? Realmente vivenciar o evangelho, porque só assim a gente consegue passar por esse momento aí, né, e olhar para trás e agradecer. Que eu acho que a gente ainda vai agradecer por tudo isso, apesar de. Verdade, verdade, Tati. E termos também, assim, olhos de ver, né? Ver toda uma disponibilidade que temos acessível à nossa natureza, que está aí também. Podemos buscar tranquilidade, buscar um pouco mais de calma, serenidade, aquietar nossos pensamentos, né? Nossa vibração corporal, fluídica, magnética na natureza, né?
Aqui nós Exatamente. temos muitos parques belíssimos. Convidamos os nossos amigos para conhecer Campo Grande, Mato Grosso do Sul, cidade belíssima, as aves, né? E assim como vocês, né, amiga? Toda uma natureza belíssima também à nossa disposição para nos fortalecer um pouco mais, né? É verdade. Apesar de tudo, nós temos o que agradecer, né? A gente tem uma natureza, a gente tem a nossa família, tem os amigos, né? Caímos, mas levantamos, né? Tem a doutrina, tem os estudos, tem as lives, tem Simão Pedro, que estava aqui nesse instante, já deve ter saído para fazer alguma live, né? Temos todas essas pessoas Verdade. que nos ajudam, né? Que nos ajudam, que são mestres, que são gurus, né? Que são pessoas que nos orientam, que nos encaminham, né? E que, ao mesmo tempo, também estão aí na luta diária, né? Também se esforçando para dar o seu melhor, né? É isso. Exatamente, amiga. Gente, e assim, meu Deus, como que a hora voa. Tati, estamos quase no nosso horário. E assim, já vamos agradecendo demais, né? A todos que estiveram conosco nessa noite, todos que estão conosco. Muitos comentários nós não conseguimos ler, peço desculpas mesmo, Peço mas desculpa. vocês podem mandar para a gente dúvidas, né? Lá que nós vamos juntos estudar o que a gente não souber, né? Para responder, né, Tati? Verdade. E nós queremos ouvir, amiga, suas considerações finais. Olha, eu acho que é isso, gente. Eu acho que o que se espera de nós, né, nesse momento, é de fato essa transformação. Que a gente dê atenção, né, um pouquinho mais essa transformação que a doutrina nos convida, que a gente possa de fato reler as bem-aventuranças que o Cristo nos ensinou. O que a gente pode praticar um pouquinho mais daquilo ali, um passo de cada vez, que a gente não vai sair dessa existência espírito perfeito, não. Mas se a gente conseguir ser um pouquinho mais reflexivo, um pouquinho mais humilde, um pouquinho mais pacífico, né? Estamos precisando de corações puros, pacíficos, né? Voltados à paz, à fraternidade. Se a gente pudesse calar um pouquinho as nossas maledicências, né? Os nossos dramas, se a gente puder falar mais bem do outro, né? Do que falar mal, cumprir os nossos deveres, que é o que nos cabe. Eu acho que um pouquinho de tudo que a gente já sabe, que a gente já sabe muita coisa, né? A gente já sabe muita coisa, a gente precisa vivenciar agora e, de fato, ter o Evangelho nos nossos corações, nas nossas atitudes. E, acima de tudo, agradecer, porque essa dificuldade toda que a gente está passando nos liberta, nos ensina, nos aprimora e nos engrandece. É isso mesmo, minha linda. E vamos exercitando diariamente, né, Tati? Tudo isso que você nos colocou, as nossas atitudes de bem viver e sempre buscando a boa educação que está ali bem atrelada ao amor, né? Hoje eu estava lendo sobre isso também, que a educação e o amor caminham juntos e vamos nos aprimorando cada vez mais. E tendo esse olhar também um pouquinho mais carinhoso para todos nós. E agradecer a você, Tati, pelo carinho, pela receptividade, por sempre estar aqui com a gente, nos apoiando, nos ajudando, trazendo mais ensinamentos para todos nós. E estaremos juntas novamente, viu, amiga? Se Deus quiser. Para mim é uma alegria muito grande, né? Mais um motivo para estudar, né? Para a gente bater um papo aqui, para rever os amigos. Então, Isso. considero amigos de verdade e agradeço muito a oportunidade, né? Que Jesus abençoe Gratidão. esse centro maravilhoso. Quem sabe um dia eu não vou conhecer, né? Vamos ver. Ai, por favor. Com certeza, se eu estiver aí, eu vou conhecê-los e agradecer a oportunidade. Que Jesus esteja conosco, nos abençoe, hoje e sempre. Obrigada, minha linda, que assim seja para todos nós e muito obrigada a todos os amigos que estiveram com a gente nessa Pela noite. paciência, né? Delícia, abraços, meus amigos, fiquem com Beijo Deus. para vocês. Uma boa noite. Beijos.